Perfeito, tá certo. Bom, pessoal, teve uma situação na farmácia em que um pai apareceu para comprar um paracetamol para o filho dele. Quando eu olhei pela idade da criança, eu orientei ele a levar o xarope para não traumatizar, porque o gosto, às vezes, a criança não gosta do gotas. Ele foi para descuidar o filho. Para surpresa, tanto minha como do pessoal dentro da loja, o menino passou entre as pernas dele para fugir do medicamento. E foi engraçado para a gente, foi uma cena hilária, mas o pai não gostou muito não. E eu tive que sair do balcão para acalmar o pai e abordar a criança da forma adequada. A gente tem que ter um molejo na hora do atendimento. Tem que saber atender tanto o idoso quanto a criança, porque a gente só não vai atender pessoas com um comportamento normal, elas já vão estar estressadas por algum problema. Então, se a gente apresentar um estresse, vai ser pior ainda. A gente tem que estar sempre bem, deixar nossos problemas em casa felizes. A gente sabe que todo mundo tem, certo? Mas temos que ter mentalizar isso, certo? Para não passar isso para nossos pacientes. E foi o que eu fiz. Eu falei, pai, peraí, me dê aqui a medicação. E o pai me deu. Eu tenho calma, deixa que eu dou ao seu filho. Só observe. Aí ele olhou estranho, tá certo. Mas ele nunca toma remédio, ele não tem calma comigo, ele vai tomar. Cheguei para a criança e disse, você gosta de confeito? O menino prontamente, né? Criança já sabe que eu feito para ele. Eu disse, pronto, você já tomou água de confeito? O menino olhou estranho. Água de confeito? Água de confeito. É uma delícia. Já experimentou? Quer experimentar? Quero. Toma. Dei só o copinho na mão dele. Ele mesmo. O pai, para surpresa, ficou de queixo no chão. E eu só quis perguntar, você sempre deu pirona gotas? Confere? Ele, sim. Traumatizou a criança. Isso é verdade. Isso é um dos clássicos que eu já passei que eu queria passar para vocês. É legal. Eu tive uma experiência, Clígia, até... Qual é a sua cidade, Clígia, aí que você está? Eu sou Maceió. Confeito é aquele docinho, é isso? Aquelas balinhas, é isso? Que eu acho que é isso. O confeito que você falou é aquelas balinhas, é isso? Aquelas docinhos, é? Isso mesmo. Isso aí. Aí a criança gosta de doce, qualquer tipo de doce. E mesmo que algumas gostam de doce, gostam de salgado, você tem que manter a cabeça bem flexível para poder ofertar a medicação à criança e até mesmo ajudar ela, para que ela não crie um trauma e não queira tomar de forma. Eu tive uma experiência, até para relatar aí parecida, onde eu vendia um desses antigripais, né? Na época não lembro se era Cimegripe, se era um antigripal desses gota, né, para criança, e na verdade era uma criança um pouquinho maior já. E aí eu falei, era sabor de tangerina. E eu nunca tinha experimentado, na verdade, né? E o pai perguntou, é gostoso? Eu falei, é uma delícia, isso é muito gostoso, é sabor de tangerina. E a criança vomitou ali mesmo. Ele deu para a criança ali, ela já vomitou ali na farmácia mesmo. Aí ele olhou para mim e falou, olha, é gostoso, né? Aí eu falei, eu vou experimentar para ver. Experimentei, é horrível, o gosto é muito artificial, muito ruim. É remédio, né? Remédio nem sempre é agradável. Dipirona é pior ainda, que você falou. Eu brinco com os meninos que tem uma dieta, que eu chamo que é a dieta da dipirona. Se tu mastigar um comprimido de dipirona antes do almoço, tu não almoça mais, porque a boca fica horrível para conseguir comer qualquer coisa. Já tentou Dorflex gotas? Dorflex gotas? Não, nunca tomei. Nem queira. Deve ser horrível. Tem dipirona... No meio é péssimo, então essa questão é importantíssima, na verdade, quando a gente fala em criança, né, a assistência de uma forma legal, de uma forma alusiva, né, não chegar lá querendo impor, a criança fica com medo, fica traumatizada, e eu vejo muito, eu tive com a nossa professora, uma professora nossa que é dentista, ela contando que o pai muitas vezes não tem essa habilidade, a mãe também, né, então, aí ela trabalha com a criança e ela atendendo a criança, né? E claro que o dentista, né? A boca machucada, incomoda, dói. E a mãe falava assim, olha meu filho, essa mulher é muito má,
eu vou mandar prender ela. E isso só traumatizava mais a criança. Quer dizer, quando voltava lá no dentista, ela ficava pior. Então a mãe queria ajudar e só piorava. Mas é legal essa experiência, é legal trocar essas informações, porque são na vida real, né? A gente muitas vezes passa por essas situações e precisa saber driblar ali como fazer para orientar corretamente ao seu paciente. Vou fazer só uma última informação, última historinha aqui. Eu tive um caso, por exemplo, da paciente, é difícil até, é um paciente adulto, é uma senhora, e aquela pergunta clássica, para que serve esse medicamento? Então, o paciente entrou na farmácia, receita, junto com a filha, né, o marido da filha. Ah, para que serve esse medicamento? Era um antidepressivo, uma fluoxetina, né, ela ia usar. E aí é aquela história, eu sempre pergunto, quando a pessoa fala, para que serve esse medicamento, eu já pergunto para a pessoa para que ela tem. Porque é muito amplo, né? Ainda mais o antidepressivo. Já tive casos, por exemplo, de usar antidepressivo para criança que fazia xixi na cama, para enurese noturna. E aí se você chega para o pai e fala, é para criança, é um antidepressivo. O pai fala, mas por que o médico passou isso para o meu filho que não tem depressão, tem problema de fazer xixi na cama? Mas essa senhora, ela tinha um problema na garganta, na verdade ela falava isso, era somatizado, então não existia o problema real na garganta, ela só somatizava, e nessa somatização ela relatava que ela não conseguia engolir por causa dessa bola na garganta. Então, a hora que eu entendi a situação, a primeira coisa que eu falei, olha, é para bola na garganta, é exatamente isso que a senhora tem, é para isso que vai servir. E na verdade era realmente o tratamento, se a gente falasse, por exemplo, que era um antidepressivo para ela ia na hora falar, não tem depressão, o médico passou, tá errado, eu não vou tomar. Então, saber ter essa forma, essa habilidade, né, de não ser tão técnico também, isso vale para todas as profissões, especialmente para a gente, né? A forma de explicar, a forma de orientar. Tem uma pergunta que eu sempre falo da consulta farmacêutica, que eu gosto de falar, é que é aquela situação ou de imposição, ou de você já responder o paciente. Então, aquela pergunta que você faz assim, seu João, o senhor está tomando remédio, não tá? O senhor tomou ontem aquela medicação, não tomou? Essas perguntas, elas fazem a pessoa já responder na hora, falar sim, né? Porque, querendo ou não, a gente meio que se sente ameaçado, né? Como se estivesse na autoridade ali, quase que uma polícia, né? E a pessoa está interrogando você. Então, a gente fala que muitas vezes no atendimento, né, na consulta, a relação não é de interrogação, é de você, não é um interrogatório para o paciente, olha, sentiu isso, não sentiu, não, traga o paciente para ele contar a história, é o que a gente chama de anamnese, né, trazer ao novo, o paciente vai relatar para você essa situação, vai descrever essa situação, então isso que é legal a gente conseguir traduzir, né, essa parte técnica nas informações que a gente vai colocar para o paciente. Vamos lá, a gente já começou, a gente já está conversando aqui. Agradecer o Clínico, depois se quiser colocar, acho que outras informações, pode ficar à vontade, manda aqui e a gente vai conversando. Quem quiser também trocar informações, gente, fica à vontade aí. E eu fico feliz de poder compartilhar com vocês. Pode falar. Que percebo muito com relação aos atendimentos. Que é o seguinte, as pessoas procuram ajuda, tanto do farmacêutico como de médicos, e não passam, às vezes, medicações que já tomam há tempos, pensando que o médico vai adivinhar. E com isso, existem situações que quem já trabalha em farmácia há muito tempo, ele percebe, às vezes, de 2 médicos passarem a mesma medicação. E até com nome diferente, né? Só desculpa de cortar, mas até com nome, assim, com nome comercial diferente, sendo o mesmo medicamento, né? Aí a pessoa ela sabe, a gente tem que passar por orientação disso, né? E quando você vai consultar, fazer a consulta clínica, infelizmente tem que fazer as perguntas de se ele já toma algumas medicações, para você não for pego de surpresa. Essa medicação não fez mal, mas é uma interação medicamentosa, né? Porque você não sabia que medicação ele estava tomando e passou uma a interação. Aí tem que tomar cuidado nisso. Exatamente, com certeza. Eu acho saber o que o paciente está tomando e não só o que está prescrito, mas também o que ele toma sem prescrição, né? Que muitas vezes a vizinha, um parente, alguém indicou, então é legal a gente trazer e conversar, seu João, olha, o senhor toma isso, mas eu tomo isso aqui, o médico passa o que mais, né?
talvez ele esteja tomando, eu peguei um caso, vou só relatar aqui para vocês, para a gente poder fazer essa analogia que o cliente tinha colocado. Eu vou fechar aqui só, mas fica à vontade, gente, manda mensagem aí. Vou fechar o microfone só para não dar eco aqui, tá? Eu peguei uma paciente, por exemplo, que ela era uma paciente cardíaca, uma paciente que tinha suas complicações já, tomava antiagregante plaquetário, tá? Ela tomava, se eu não me engano, era clopidogrel que ela tomava, e a paciente recebeu uma orientação da vizinha, disse, olha, tem um remédio bom, ela disse que estava ruim da memória, ela falou, tem um remédio bom para memória que eu estou tomando, que me indicaram, que eu estou usando hoje aqui para fazer, para melhorar, eu estou sentindo bem. O que você acha? Pode tomar que vai fazer bem, é fitoterápico, não faz mal nenhum. Vocês lembram qual que é o fitoterápico que ajuda na memória aí? Alguém lembra? Pode colocar aí no chat ou mandar aqui pra gente. Lembra ou não? Vamos ver. Vocês estão por dentro aí. Ó, a Eliana falou que a escopolamina e dipirona aconteceu horrível. Tudo que tem dipirona é ruim, escopolamina também é ruim. Qual que é o fitoterápico? Alguém lembra? Alguém aí lembra do Instagram aqui que está com a gente? Não? Ginkgo biloba, na verdade. Ginkgo biloba é muito usado, né? Uma teoricamente, das indicações seria para melhorar ali a circulação cerebral, melhorar a memória, alguns aspectos nesse sentido. Mas o ginkgo biloba tem uma... Oi? Valeriana, oficinalis. Nesse caso era isso. Eficiente, a valeriana para insônia melhora muito também, mas nesse caso era o ginkgo biloba, ela usava, e o ginkgo biloba, ele tem uma interação potencial, tanto com a AS, que ela já tomava também, tá? Como com outros antiagregantes plaquetários. Então o risco ali de ter um AVC hemorrágico é muito grande, ainda mais uma paciente idosa. O André colocou ginkgo biloba aqui. Então é um risco extremamente grande para você ter a paciente utilizando uma medicação que não foi indicada pelo médico, mas que alguém falou para ela que era bom e ela resolveu tomar, né? Então, aquela história que a gente está falando aqui, né? Vamos conversar com a pessoa, a gente pergunta, olha, o que você está usando? Eu estou usando isso aqui que o médico passou, mas e além disso, o que mais, né? Passou mais alguma coisa? Até um polivitamínico que eu gosto de acrescentar aqui, aproveitando já a chance para não atrasar tanto também para a gente, tem muita coisa aqui hoje, mas assim, por exemplo, o polivitamínico inofensivo, polivitamínico com sais minerais, muitas vezes inofensivo, benéfico, mas tem pacientes, por exemplo, que não podem usar, pacientes que têm, por exemplo, quadro de insuficiência cardíaca, seja grau 1, grau 2, que muitas vezes são tratados com medicamentos poupadores de potássio, espirolactona, beta-bloqueador, eles poupam potássio e até os inibidores da ECA, qualquer coisa que você acrescente de potássio nesse paciente pode trazer um risco de alteração do ritmo cardíaco. Então a gente precisa saber o que a pessoa está usando realmente e conversar com ela. E aí, aula 3 da semana da consulta farmacêutica. Quero que vocês estejam aqui comigo até o final aí, tem muita coisa, tá? O conteúdo não é curto. Eu não gosto de trazer, eu vou só falar aqui, não. Eu gosto de trazer bastante informação, eu acho que ajuda muito, tá? Não dá para trazer tudo, né? Porque o tempo também não permite, mas são informações relevantes que a gente acaba colhendo aí, tanto da vida real, da prática, como também da parte teórica, né? Eu trouxe a primeira questão aqui, que é a resolução 727 de 30 de junho de 2022, que fala da competência do farmacêutico da telefarmácia para promover serviços destinados ao paciente, família e à comunidade, tá? Tais como rastreamento em saúde, eu vou mostrar isso na prática hoje, manejo de problemas de saúde autolimitado, monitorização terapêutica de medicamentos. O que é monitorização terapêutica? Parece um nome tão complexo, mas eu vou dar um exemplo simples para vocês. O que é monitorar a ação terapêutica de um medicamento? Fazer um hemograma quando o paciente está tomando, por exemplo, um sulfato ferroso. A partir do momento que você faz o hemograma, você está avaliando se a hemoglobina do paciente está melhorando, se ele está reduzindo no quadro de anemia. Nesse caso, é uma monitorização terapêutica. Fazer um perfil lipídico do paciente que começou a usar a estatina. Não que começou hoje, mas que começou já faz 1 mês, 2 meses, para ver se está baixando os níveis de colesterol. Então, é uma monitorização terapêutica, é uma forma de você monitorar o tratamento desse paciente. Então, é legal que você pode fazer isso. Você pode fazer pela telefarmácia o atendimento, solicitar o exame, o paciente vai mandar para você e você consegue interpretar e ver se está alterado ou não, ou se está baixando aquele nível de colesterol, já que o paciente começou a tratar com estatina.
revisão da terapêutica, conciliação medicamentosa, gestão em condições de saúde e acompanhamento farmacoterapêutico. Então, monitorização também de efeitos colaterais, né? O paciente seu relatou alterações de dores musculares relacionadas ao uso de estatina, dá para fazer o monitoramento também através da CPK, né? Infelizmente a gente não teve nessa semana aula sobre exame, mas eu vou lançar uma live aí, tem alguns materiais também sobre exames, mas assim, o monitoramento, por exemplo, CPK, ele ajuda a gente a identificar se é uma dor muscular causada por estatina ou fibrato. Então eu estou colocando alguns exemplos. Um paciente de vocês que começa a tomar isotretinoína, como é que eu faço o acompanhamento, o monitoramento, como é que eu vejo se não está trazendo uma lesão hepática? Função hepática, TGO, TGP, então acho que é legal a gente trabalhar dessa forma e isso é real, a gente pode implementar. Então, falando sobre a telefarmácia, você tem condições de fazer o atendimento até pela plataforma do Google, como a gente está fazendo aqui na aula de hoje, por exemplo, interagindo com o seu paciente, tá? É importante que ele assine um termo autorizando que você faça a consulta através dessa via online e você vai poder fazer todos esses serviços, vários deles que eu vou mostrar para vocês aqui, que a gente consegue implementar isso através desse processo da telefarmácia. Então, o farmacêutico ele não precisa estar vinculado exatamente a uma farmácia, ele não precisa estar vinculado a um estabelecimento ali, mas ele pode fazer esse atendimento remoto para os seus pacientes. É uma possibilidade muito interessante. E aí lembre-se, por exemplo, um MRPA que a gente já citou várias vezes aqui, ele é 5 dias. Eu quero perguntar para vocês o seguinte, o médico que vocês conhecem, os médicos que vocês conhecem, eles têm condições de fazer o atendimento durante 5 dias para monitorar se aquele tratamento com nifedipino, aquele tratamento com Diovan, aquele tratamento com o uso de um antihipertensivo, ele está dando certo para o seu paciente? Faz ou não? Vocês já tiveram alguma situação onde o médico falou, não, vou monitorar você 5 dias, você vai vir aqui de manhã, à noite, a gente vai fazer o teste, vai medir a pressão arterial, vai avaliar se está dando certo. Gente, eu vou ser bem real, acho que ninguém viu isso até hoje. Não dá, o cara tem muitas vezes muitas consultas, atendimentos, trabalha em vários lugares. Não só por isso, mas assim, é difícil você ter esse monitoramento e é difícil para a população ter esse acesso. Então, esse trabalho é um trabalho que a gente tem condições de fazer presencialmente ou via remota, tá? Então, eu estou colocando a resolução, tá? Tem alguns aspectos específicos da resolução, por exemplo, a assinatura dentro da declaração de serviço farmacêutico e da prescrição. Aquela assinatura digital validada, tá? Então, se você já tem empresa, você sabe como é que funciona. Quem não tem, precisa gerar essa assinatura digital. Eu acho até interessante o Conselho Federal de Farmácia talvez habilitar. Os médicos já, o Conselho de Medicina, ele oferece isso de forma gratuita através da plataforma para você ter uma assinatura validada real. Não é só assinar no papel, é assinar validado através do certificado digital. Então, é uma das regulamentações, uma das questões relacionadas a essa telefarmácia, esse teleatendimento, beleza? E aí, nós vamos trabalhar hoje sobre a comercialização de serviço. Sai daquela ideia de vender produto. Vender produto é uma coisa que é feita, né, onde você comercializa lá o seu Dorflex, comercializa o anti-inflamatório, comercializa a caixinha do antihipertensivo, comercializa a caixinha do medicamento para micose. É o produto. Agora a gente vai comercializar o atendimento, o serviço, a parte clínica. Então, muda um pouco o aspecto da visão que a gente tem em relação ao processo. Ah, professor, mas o serviço o pessoal não costuma pagar, isso não... Na verdade, é um serviço bem feito, organizado, com sequência, com atendimento, com retorno, tudo isso sistematizado. Essa é a diferença. Então, não é só chegar lá e falar, eu vou aqui a partir de hoje ver a pressão ali, vou anotar no papelzinho, o paciente vai ter um papelzinho ali, vai levar para casa. Claro, isso pode ser uma etapa do processo. Mas quando você fala de um serviço sistematizado, você tem que emitir declaração de serviço farmacêutico, você tem que trazer um prontuário, uma informação armazenada do seu paciente. Como é que você sabe se ele está melhorando a pressão se você não sabe qual era a pressão anteriormente? Então tem que ter lá um prontuário. Estou usando o exemplo da pressão, mas poderia ser hipotireoidismo, asma, poderia ser depressão, transtorno de ansiedade, emagrecimento, né, ou ganho de peso, ganho de massa muscular. Então tudo isso entra dentro desses serviços que podem ser ofertados, beleza? Vou explicar um pouco sobre o consultório. É legal a gente citar a questão do consultório, porque a gente fala, como é que é esse consultório, o consultório farmacêutico?
Gente, é uma coisa igual aos outros que a gente já está acostumado a ver. Existe uma diferença. O consultório vinculado a um estabelecimento de saúde, por exemplo, o consultório que é vinculado a uma farmácia, ele está lá dentro da farmácia, então existe a estrutura do estabelecimento e ele desloca o paciente para ser atendido dentro do consultório, que é um ambiente fechado, um ambiente climatizado de preferência, que não seja quente, que seja agradável para a pessoa sentar, poder conversar e contar a sua história, né? A história do balcão, eu já tive experiência de terminar casamento no balcão. A pessoa tá lá e ela conta uma história ali, a mulher ouve aqui do lado e dali para frente acabou o casamento. Então não é um local adequado para você atender. Imagina você querer contar uma história de uma infecção genital sua no balcão da farmácia pro farmacêutico com todo mundo ali do lado. Pô, um negócio muito chato, então não dá para fazer, tá? Vou fechar minha imagem um pouquinho aqui só para melhorar a fluidez do... Então é legal você ter essa imagem de que o consultório é um ambiente fechado, agradável, que serve de espaço para o seu atendimento. E nesse caso também existe a possibilidade de você ter um consultório independente, claro. Esse consultório independente ele é um espaço que vai ser montado pelo farmacêutico, que pode estar vinculado a uma clínica. Por exemplo, tem uma clínica lá com vários profissionais e eu abro uma sala do meu consultório, ou até de uma para a rua mesmo. Então, claro que a estrutura desse consultório para a rua ela tem que ter uma estrutura maior, uma salinha de recepção, banheiro, é diferente, por exemplo, de um vinculado a uma farmácia. E hoje você tem a possibilidade de também inserir os seus atendimentos através da modalidade online. Então, é legal ter essa relação. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí, né? Eu coloquei uma visão geral aqui dos consultórios, mas é para a gente poder ter um aspecto de entender o que é exatamente esse processo. Consultório vinculado, que está dentro de uma farmácia, por exemplo, ele tem um custo muito menor, né? Você tem uma salinha, você consegue colocar mesa, você consegue colocar uma maca, consegue colocar cadeira e o computador, você já praticamente tem a estrutura montada. Lembrar que o layout é muito importante. Lá dentro ele precisa ter, né, os seus materiais, os aparelhos de pressão, talvez algum outro produto que você possa já mostrar ali para o seu paciente que possa auxiliar ele de alguma questão de melhora. Dá para você colocar uns adesivos bonitinhos, escrevendo quais são os serviços que você oferta. Tudo isso fica um aspecto muito mais sério, mais realista, mais prático, mais bem definido e estruturado, né? Não é só uma portinha, mas dá para você conseguir incrementar e fazer um negócio legal. Não precisa também ser uma coisa desse tipo aqui, por exemplo, tudo no mármore, né? O computador custa 15 mil reais, aquele que não tem nem gabinete, é só a tela ali, as coisas ficam tudo... Claro que depois você pode implementar, fazer o negócio melhorar, mas de início a estrutura básica de um armário para você guardar algumas informações e alguns materiais, a sua mesa, as cadeiras para os pacientes, a sua cadeira lá, um computador e uma maca ali dentro do atendimento também, se couber, senão você pode colocar ela dentro do ambulatório. Mas essa é a estrutura final, a estrutura inicial, na verdade, de um consultório, de um local onde você vai conseguir fazer o seu atendimento. E aí eu vou trazer aquele slide que eu coloquei para vocês da outra vez, falando sobre a pesquisa, né, que o próprio CTQ fez sobre serviços farmacêuticos. Aí ele coloca uma série de serviços farmacêuticos, consultas, orientações de exames, aferição da glicemia, pressão, programas, né, para parar de fumar, programa de emagrecimento, tudo isso são produtos que você pode ofertar. Claro que você pode focar num nicho específico. Olha, eu vou trabalhar só com paciente diabético. Oi? Tá vendo meu aí? Olha aqui, ó. A Carla tá colocando. Pera aí que eu vou abrir aqui, cara. Só um minutinho. Olha que legal, olha, cara, é isso mesmo, cara, muito bom. Ó, tem impressora, tem lá uma cadeira, mesa, computador, água. Eu uso o Highlab aqui. Perfeito. O que você já faz aí? Vamos lá, conta aí pra gente. Eu tenho Highlab, eu faço colesterol, PSA, comida delicada, Covid, dengue, NS1, faço vários atendimentos. Que legal, é isso mesmo, é exatamente isso. Acho que a gente precisa implementar. Você já tem, olha, eu tenho o Highlab, nesse caso ali ela já faz os exames, então você tem condições de ofertar um perfil lipídico, por exemplo. Eu já consigo ofertar dentro do consultório os exames de teste Covid, que é autorizado para a gente fazer também, os outros testes.
Cara, fantástico, é isso aí mesmo. Agora mesmo, eu estou fazendo muito de dengue, né? Aham. E aí eu preferi comprar o NS1, porque faz nos primeiros dias de sintomas, aí a pessoa já sabe que tem. E aí já está com o diagnóstico, né? E a minha cidade é bem pequena, aqui só tem 7 mil habitantes. Qual a sua cidade? Rapaz, é menor que a minha. Itaguatinga, no Tocantins. Menor que a minha. Eu vim da cidade que tinha 10 mil. O pessoal tá diminuindo, mas... Aí só tem médico de segunda a sexta, final de semana aqui sou eu. E a procura, Carla, como é que é? Ela tem uma demanda legal? Tenho bastante cliente, graças a Deus. Que legal, isso que é bacana. Porque, assim, mesmo você tendo, mesmo numa cidade menor, e acho que cidade menor até é interessantíssimo, quando a gente pensa numa cidade grande, você tem que pensar num bairro também. Porque muitas vezes a população não tem esse acesso, né? O acesso mais prático é lá contigo. É mais fácil ficar caro do que... Eu tenho 2 anos de formada, eu já trabalho aqui na cidade há 15 anos, mas há 2 anos, vai fazer agora em maio, que eu montei minha farmácia. Eu tirei licença do município e estou trabalhando só aqui dentro agora. Caramba, cara, eu fico muito feliz. Obrigada. E parabéns, tá? Parabéns mesmo. Deixa eu mostrar aqui, a Carla depois pode até colocar mais experiência dela aqui. Vamos falar um pouquinho de questão de valores baseado nessa pesquisa, tá? Não é uma regra, não, tá? Mas é uma visão da pesquisa que foi feita. Achei interessante trazer. Claro que isso muda. Eu já tive farmacêutico que cobrava 150, né, numa consulta. Tinha um farmacêutico que eu fiz uma live esse tempo atrás, ela cobrava em torno de 200, porque ela trabalhava só ortomolecular, ela não trabalhava medicamento alopático, né, mais ortomolecular realmente. Mas assim, vamos lá. Consulta, ela vem, como a Carla até colocou, acho que eu vou usar o exemplo aqui, olha. Ela vem do seu atendimento junto com outros produtos que você vai ofertar dentro da consulta. Então, em uma consulta, você pode ofertar, por exemplo, o serviço de exames, né, laboratoriais, né, uma consulta no paciente dislipêmico. O que eu vou acrescentar dentro da consulta? O perfil lipídico, eu consigo fazer o perfil lipídico ali, ou até se não fizer, né, se você não tem aparelho para fazer, você pode você pode fazer a solicitação para mandar fazer no laboratório. Então você acrescenta dentro da consulta. Então eles colocaram, por exemplo, um valor aproximadamente de R$37. Mas claro que, por exemplo, cara, depois você puder falar quanto que é, por exemplo, um perfil lipídico aí com você, só para a gente fazer uma comparação. 65. Pronto, 65. Cara, 65. Eu compro da Highleg por R$40. Então, você já tem uma margem. Então, você já tem aí o perfil lipídico, onde você vai atender o paciente e vai ofertar esse serviço junto ao que você está inserindo. É legal ver isso, gente, porque assim, você traz... sai daquela visão simplesmente de entregar caixinha, de comercializar produto e ficar brigando com rede de farmácia que tem lá 1000 farmácias que conseguem comprar realmente um produto muito mais barato do que uma farmácia menor. Então, a gente tem que trazer esse diferencial. Eu falo sempre que essa é a característica principal do processo. E se eu vou colocar isso na ponta do lápis, as redes de farmácia elas já estão fazendo, tá? Então, a farmácia pequena não faz. A rede já está tomando conta. Daqui a pouco nem isso você não vai ter para concorrer. Tem que ter um diferencial. Aqui na cidade só tinha uma farmácia há 30 anos. Só que era esse processo aí, básico, né? Isso. Quando eu abri, eu já quis abrir dessa forma diferenciada. Começando pelo horário, porque ela fechava umas 5 horas, não abriu os finais de semana, e eu abro de domingo a domingo até as 9h30. Que legal, bacana demais. Ó, aqui eles colocaram, por exemplo, o valor médio do serviço farmacêutico em torno de R$24. Outros serviços que são menores, por exemplo, o Feed Risk, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, ele tem um valor de R$11, de R$15. Aí eu vou colocar uma rede, por exemplo, a Pague Menos, ela oferta, por exemplo, esse serviço, eu acho que nessa faixa de R$15, R$16. Então, é um diferencial do serviço. A Jaqueline levantou a mão, não sei o que ela gostaria de falar. Pode falar, Jaqueline, fica à vontade. Não? E aí, eu queria colocar assim, vamos ser prático, né, no processo. Se você faz um atendimento de 4 a 5 pacientes por dia, né, que não é uma coisa que você vai fazer de um dia para o outro, mas conforme você vai crescendo, isso traz uma rentabilidade boa no final do mês, tá? No final do mês você vai ter uma soma aí de praticamente, calculando aqui por baixo, um ticket médio de 30
R$40, juntando ali os serviços com outros produtos que você comercializa também, você vai ter uma rentabilidade de mais de 5 mil só desse serviço, só dessas atividades dentro do consultório. Claro que o farmacêutico não faz só isso, né? Ele vai estar fazendo um monte de outras coisas junto. Mas se você reserva ali um tempo para fazer o seu atendimento, eu acho que é bom a gente ter essa possibilidade, essa relação de conseguir conciliar, né, os serviços farmacêuticos com seus outros trabalhos ali dentro da farmácia, que vão desde SNGPC e outras atividades que a gente desenvolve. Uma pergunta que o pessoal sempre faz, e isso você já tem experiência, acho que da onde surge o paciente, né? Quem é o paciente? Quem está na farmácia, o paciente ele precisa ser conduzido ao consultório, né? Então eu e um balconista, e o balconista precisa ajudar você. Quer dizer, aquele paciente seu, que é aquele paciente que é crônico, que toma vários medicamentos, ou que está com algum sintoma específico, conduz ele. Você vai ofertar e vai falar, olha, fulano, seu João, farmacêutica aqui, olha, ela está fazendo, né, o serviço de consulta, o senhor não quer participar da consulta, ser atendido por ela, tá, né, ele está conversando com o paciente, o farmacêutico está conversando com o outro. Então ela vai conduzir esse paciente para dentro do consultório. Acho que essa troca é muito legal. E trazer uma visibilidade no ambiente, né, saber o que você está ofertando. Eu tenho um exemplo de uma rede que a gente atende, através do nosso software, e eles começaram a fazer essa divulgação dentro da loja com um material e informações. E aí começaram a fazer uma forma muito prática. Olha, o check-up para o diabetes, check-up para hipertensão, para gestante. E aí a pessoa começou a perceber que aquilo era um serviço ofertado naquele estabelecimento. Ela só sabia até então que vendia remédio. E ela começou a ver e falou, o que é isso aqui? Aí o cara começa a ofertar. Essa relação de proximidade vai construindo outros pacientes. Eu tinha um farmacêutico que trabalha já há bastante tempo com a gente. Ele é uma cidadezinha muito pequena, então a precariedade no sentido de atendimento médico era muito grande. E ele formou um grupo no WhatsApp, e aí ele começou a mandar dica. Todo dia ele falava, toma água, faz isso aqui, caminhadinha leve, coloca o pé para cima. Hoje ele tem 3 farmácias já. E aí a primeira farmácia era de um dono de farmácia, na verdade ele trabalhava como funcionário, e o dono falou assim, ele falou, eu queria montar um espaço para atender meus pacientes. O dono falou assim, olha, não tem aqui não, eu tenho uma salinha, mas não tem nada lá, não vou comprar nada não, que isso aí não vale a pena. E ele falou, eu vou arrumar para ti uma mesa da minha filha, que ela não usa mais, que ela da escola lá, que era para ela estudar, vou te dar uma mesa, as cadeiras ali, você foi lá, tá, beleza? Foi isso que ele fez. E isso funcionou tão bem que simplesmente o farmacêutico saiu depois e já está com 3 farmácias, trabalhando no consultório. Ele mostrou uma foto uma vez para mim que tinha 15 pessoas esperando abrir a farmácia. Esperando para ser atendido. Não estou inventando, posso até mandar foto para vocês depois. Mas por quê? Porque eles precisavam de atendimento, uma avaliação da glicemia, um diabético, hipertenso, paciente com hipotiroidismo. Então é legal isso, trazer essa possibilidade. Esse grupo do WhatsApp, por exemplo, ele traz informações básicas, né, do dia a dia, mas que ajuda, olha, lembra de tomar um remédio, manda uma mensagem, como a gente faz hoje no Bom Dia lá do grupo do WhatsApp da família. Se você construir isso, você vai começar a trazer mais e mais pacientes. E os pacientes vão gostar de receber essas informações, né? Tanta informação errada que o pessoal passa, se você puder passar informação boa, com certeza eles vão gostar. E você vai se tornar referência também. Claro que pode ter divulgação externa, pode ter divulgação em rede social, pode ter divulgação na rádio, pode ter divulgação na TV, em vários locais diferentes, mas o custo disso é muito mais alto. Então você precisa trazer o seu atendimento para que ele se torne a referência para esses pacientes aí. Então é legal a gente trocar essa informação também. Consulta, gente, tempo de consulta. Para um procedimento, a consulta ela dura ali, o procedimento no farmacêutico dura 15 minutos praticamente, para você executar um procedimento de forma adequada, emitir uma declaração de serviço farmacêutico. Então, numa primeira consulta, onde você pode colher lá o que o paciente usa, quais são os produtos que ele está ingerindo, quais são as medicações, as doenças que ele tem, pode demorar um pouco mais, vai demorar meia hora, 40 minutos ali, para você conseguir ter todas essas informações, trocando uma ideia com o paciente. Mas, numa consulta, num atendimento de um procedimento, você vai gastar em torno de 15 a 20 minutos ali para fazer o procedimento. Mas não é aquela história da pressão arterial 12/8 não, que eu já vi o cara colocar só o aparelho e colocou o aparelho, praticamente nem inflou, nem ouviu nada, soltou o cara e falou assim, tá 12/8, tá bom. Não, sentar,
explicar, fazer o procedimento, inserir a informação no prontuário do paciente, emitir a declaração de serviço farmacêutico, tá? Então, 10 a 15 minutos para os procedimentos, a primeira consulta pode durar aí, demorar um pouco mais, em torno de 40 minutos, para todos os seus atendimentos, para todas as informações. Eu vou mostrar aqui um problema de saúde autolimitado, vou mostrar no software para a gente poder conhecer um pouquinho mais aqui do funcionamento. Então, por exemplo, eu vou pegar um paciente meu aqui, tá? E qualquer um desses aqui, vou pegar essa aqui, que é uma invenção nossa aqui. Fazer o atendimento dessa moça, deixa eu continuar o meu atendimento que já estava aberto aqui mesmo. E aí você tem um problema de saúde autolimitado. Então, a gente vai trabalhar até de uma forma diferente agora, mas o registro do problema de saúde autolimitado é extremamente importante, que é onde você vai colocar o que o paciente está sentindo, os dados subjetivos, relacionados àquela consulta que a gente já explicou, por exemplo, né? O histórico, quando começou, a duração, a frequência, os dados objetivos, o que o paciente está mostrando para você que você consegue ver, tá? Tem exame, se ele tiver um exame recente, insere a informação do exame também. O que o paciente está tratando? Ele tomou algum medicamento, ele está usando alguma medicação que melhora ou que piora essa situação? E aí estabelecer um plano para o tratamento desse paciente. Dentro desse plano pode vir uma prescrição. Então a gente trabalha hoje com a prescrição farmacêutica sistematizada, que é muito prática. Vou pegar aqui, por exemplo, um paciente que ele apresentou sintomas, como a gente já explicou lá, por exemplo, de tosse. E aí eu já fiz a avaliação dele, coloquei que é uma tosse produtiva, coloquei que esse paciente começou há 3 dias, que ela está com catarro, está com secreção, não teve febre, não tem nenhum outro sinal clínico, toda aquela anamnese que a gente já explicou ali, coloquei para vocês também na primeira aula. A prescrição aqui, a gente trabalha com prescrição pronta, então tem dentro do sistema já a prescrição. Mas, se você quiser criar uma sua, tá? Então, se eu pegar uma criança com tosse produtiva, aqui eu já trabalho com uma lista de informações e de possibilidades terapêuticas. E aí eu vou escolher a que eu acho mais interessante. Nesse caso, eu vou colocar a bromexina como opção terapêutica aqui, tá? E aí, depois que você fizer a sua prescrição, você vai entregar esse documento para o paciente, claro, né? Essa prescrição, ela vai ser um documento que ele vai levar para casa, lembrar que a prescrição é do paciente, não é minha, nem da farmácia. E aí tem lá o tempo de duração do tratamento, que eu acho bem legal a gente colocar, que é a data de início e data de término. O paciente não vai tomar para o resto da vida o xarope. Ele vai tomar durante 5 dias, 3 vezes ao dia. Então, dentro da anamnese farmacêutica, onde você está fazendo uma consulta de problema de saúde autolimitado, você vai inserir aquelas informações de anamnese e você pode gerar ou não uma prescrição. Mas não é só a prescrição medicamentosa, você pode prescrever recomendações não farmacológicas. Então eu vou criar uma prescrição aqui de orientação. Eu tenho a minha paciente que ela é hipertensa, está tomando nifedipino e o nifedipino está causando constipação intestinal e está causando edema de tornozelo, eu vou recomendar para ela aqui colocar os pezinhos para cima, 40 minutinhos no final do dia, durante o dia. Vou recomendar para ela fazer uma alimentação mais rica em alguns tipos de fibra ou em alguns tipos de verdura para melhorar a motilidade intestinal, melhorar o funcionamento e reduzir esses efeitos colaterais. Então, é legal a gente ter essa relação de que vai fazer a anamnese, você pode fazer também a sua própria prescrição dentro do serviço que você está ofertando da sua consulta farmacêutica. E a anamnese baseada naquelas informações que a gente trouxe na primeira aula, que são basicamente aí 6 perguntas que você precisa fazer para o seu paciente. E o paciente crônico, tá? O que é muito importante? Trazer a possibilidade de você registrar no prontuário dele qual é a patologia que ele tem e como está essa patologia, se está controlada, se está não controlada, se teve uma melhora ou não. Por quê? É a partir daí que você vai ver se está havendo evolução ou não daquela doença do paciente. Como é que eu sei que um paciente que tem um problema de colesterol, de dislipidemia, está melhorando? Faço o exame e avalio, mas o exame lá que foi feito lá no aparelho, a Carlin fez no HiLab, ela fez o exame agora esse mês, vamos supor aqui que o paciente dela foi lá com ela, fez o exame agora. Daqui 2 meses, eu preciso ter uma melhora, se ele está fazendo o tratamento correto, tá tomando a atorvastatina de 40 todo dia, certinho,
peraí, vamos repetir o exame. Repetir o exame, o que eu vou fazer agora? Vou inserir lá, né, no meu prontuário, nesse caso eu faço prontuário eletrônico, o paciente está tendo uma melhora parcial, ele não controlou 100%, mas ele teve uma melhora parcial. E aí você faz a comparação e mostra para o seu paciente, seu João, o senhor chegou aqui, olha, o senhor estava num quadro de dislipidemia não controlada. A hora que o senhor começou a fazer o tratamento no horário certo, como orientei o senhor, a gente já está com uma melhora parcial. Vai ter cura? Não vai, porque é um problema crônico. Mas ele vai ser acompanhado até ele ter uma melhora muito boa, chegar ao ponto dele estar controlado. Então, é legal trazer essa informação para ele, dizer para ele que ele está bem, agora você está controlado, continua nesse ritmo, que isso vai fazer com que você melhore a cada dia e se mantenha sem complicações. Outra coisa nesse problema de saúde crônico, paciente idoso, é a organização posológica, analisar a terapêutica. Vou mostrar para vocês aqui o meu paciente. Ele toma atorvastatina, losartana, atenolol, clopidogrel, hidroclorotiazida, metformina, glibenclamida, diazepam, omeprazol e milanta plus. Quero saber como é que vocês fazem para organizar tudo isso. O senhor é muito remédio? Não é. O paciente é hipertenso, o paciente tem dislipidemia, tem risco cardiovascular alto, por isso que ele está tomando clopidogrel, tá? E ele é diabético. Ah, mas ele toma diazepam. Então, diazepam para dormir. Eu tenho muitos pacientes que estão nessa lista aqui, não é diferente do que a gente está colocando, tá? Ah, ele toma omeprazol. Ah, ele sente desconforto gástrico por algum motivo. Ele começou a tomar omeprazol. Alguém falou para ele que é bom e ele começou a tomar. Aí ele toma milanta plus, tá? Aí ele toma para melhorar também o desconforto gástrico. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai organizar a terapêutica dele para que ele pare no máximo 2 vezes para tomar as medicações, tá? Claro que o medicamento da noite, que é o diazepam, por exemplo, ele pode tomar na hora de dormir, pode ficar separadinho na beira da cama e ele não vai esquecer de tomar, porque se ele não tomar, ele não dorme, tá? Então, tenho certeza que ele vai lembrar de tomar desse. Mas e os outros? Se você organizar a terapêutica dele para que ele tome a medicação 2 vezes por dia, vai evitar muito os efeitos. Vai melhorar muito a questão da adesão ao tratamento. Eu conheci, por exemplo, uma paciente, e isso foi um atendimento que a gente fez recentemente. Ela tinha prescrição de antidiabéticos, tá? Não vou lembrar agora quais são, mas ela, na prescrição, nas orientações, ela tinha que parar 4 vezes por dia para tomar. E ela começou a ter hipoglicemia, porque alguém falou para ela tomar um medicamento, um dos medicamentos, acho que era 2 horas da tarde, alguma coisa assim. E a gente foi investigar a história dela. E ela falou assim, olha, eu trabalho num lugar, eu não levo o remédio para lá, ou eu levo e acabo esquecendo, e eu almoço muito tarde. Então, quando ela tomava aquela medicação, no horário que ela estava usando, fazia com que ela tivesse um pico de efeito, um pico de liberação de insulina e uma baixa da glicemia. Por que eu estou falando isso? Porque essa paciente desistiu de tomar. Ela falou, não vou tomar mais, eu estou me sentindo mal quando eu tomo remédio, porque a posologia estava errada. Ela parava ainda 4 vezes para tomar, era um negócio que ela não seguia. Então, se você organizar a posologia nos horários corretos, de acordo com a rotina daquele paciente, não adianta a gente querer também mudar, né? Eu vou falar que nem nutricionista. Ah, agora você vai comer 2 castanhas, mas o cara nem sabe o que é castanha, não gosta de castanha. Você tem que ter a realidade do paciente. Sei da realidade do paciente, sei como é que ele está, e aí eu vou estabelecer, ó, o horário seu para tomar é esse e esse. 2 vezes seria ideal, né? 1 vez é perfeito, mas 2 vezes seria o ideal, e aí você faz essa organização da posologia. Ajustar possíveis interações, por exemplo, clopidogrel com omeprazol, já está errado, né? Não pode, porque o omeprazol inibe o processo de conversão enzimática e ativação do clopidogrel. Então, se for necessário, o ideal para esse paciente não era o omeprazol, era o pantoprazol. Mas se for necessário, tem que lembrar que todo inibidor de bomba causa descalcificação óssea, pode mascarar lesões gástricas, câncer gástrico, por exemplo, vai aumentar a chance de diarreia e de infecções gastrointestinais. Então, são problemas que o paciente pode ter se ele fizer o uso contínuo dos inibidores de bomba, inclusive diminuir a absorção de vitaminas do complexo B. Por que eu estou falando isso? Porque de cara está errado e tem interação. Aí não dá para fazer o uso, teria que fazer uma troca pelo pantoprazol, tá? E fazer o uso, não se necessário, mas fazer o uso quando tivesse a necessidade de um tratamento, né? Inibidor de bomba não é para tomar para o resto da vida. Ah, só porque eu estou sentindo mal, vou tomar agora uns dias, depois eu paro, ou eu tomo todo dia. Tem um tio meu que
Não adianta eu falar, porque santo de casa não faz milagre, né? Posso ter pós-doutorado, já tenho doutorado, vou fazer o pós-doutorado e ele não vai me ouvir. Ele vai ouvir o outro lá, que o vizinho que falou para ele que o omeprazol é para tomar todo dia. E ele toma todo dia 2 comprimidos de omeprazol. Mas assim, voltando ao nosso paciente aqui. Clopidogrel, omeprazol não. Então, seria trocar, a possibilidade de fazer uma troca, se necessário realmente, para ela fazer um tratamento com pantoprazol. Essa já seria uma possibilidade de interação. O Milanta Plus, que está na nossa lista lá, ele também tem interação com a atorvastatina, então ele atrapalha a absorção. Se tiver que usar, tem que usar em horários bem diferentes, bem distantes. Então não dá para usar ele no mesmo horário da atorvastatina, porque vai prejudicar a absorção. Então, tendo essa visão do medicamento, eu vou organizar a posologia dele e vou estabelecer o horário correto para o uso daquela medicação, para que ele pare menos vezes por dia para tomar o medicamento. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um paciente com hipotiroidismo que está tomando omeprazol e Puran, né? Os dois são em jejum, tá? Nesse caso, sim, os dois são em jejum, mas o quanto é importante eu conhecer um pouquinho do medicamento. Se eu não estou lembrando de cabeça, dá uma olhadinha na bula, é bem rápido, vai lá na internet. Eu, quando trabalhava em farmácia, era diferente, a gente esquentava com isqueiro a bunda da caixinha do medicamento, derretia aquela colinha, tirava a bula, olhava a bula, dobrava, colocava de novo e passava cola de novo para fechar. Hoje você vai lá na internet, baixa lá a bula, se você não tiver lá um aplicativo. Se tiver um aplicativo que é de medicamento é mais fácil ainda. E lá vai estar dizendo o seguinte, que o Puran é melhor absorvido se for em pH ácido. Então você não pode usar os dois ao mesmo tempo. Você tem que usar primeiro a levotiroxina, dá um intervalo de mais ou menos ali... Oi? Tá cortando o áudio. Tá cortando aí? Não estão ouvindo? Tá. Deixa eu mudar aqui algumas coisas então. Deixa eu colocar o fone aqui, vamos ver se é o problema do fone. Vocês estão me ouvindo agora? Tá ok? Sim? Todo mundo me ouvindo aí, não? Aqui tá normal, para mim o áudio tá normal. Beleza. Vamos lá então. E nesse caso aqui o Puran, tá? Ele deve ser tomado pelo menos 20, 30 minutinhos antes do omeprazol, mesmo sendo em jejum. Então, organizar a terapêutica, fazer um calendário posológico, tá? O que é esse calendário posológico? Vou mostrar ele aqui pra gente, aqui, para vocês darem uma olhada como é que é o calendário. É bem simples, mas ajuda muito o paciente a seguir a organização do horário de uso dele, tá? Tive um paciente, por exemplo, que ele vinha buscar na farmácia essa informação. Aqui tem um monte de medicamento, mas é ajustar. Olha, esse aqui é pelo horário da manhã, esse aqui é pelo horário do jantar. Então vem a figurinha também para você saber o que ele vai tomar. E esse documento vai ficar colado na geladeira dele para ele lembrar quais são os horários de uso da medicação. Tá? Então, dá uma olhadinha na interação, faz a organização para ele tomar poucas vezes ao dia, tá? Mesmo se tiver alguma possibilidade mínima de interação, se ela não for significativa, muito importante, não atrapalhar tanto o processo, é melhor ele tomar menos vezes ao dia aquelas medicações do que ele parar muitas vezes para tomar porque não tem adesão. E aí vou trazer um outro exemplo de um serviço que você vai ofertar, que é o check-up da hipertensão. No check-up da hipertensão, você vai trabalhar com pacientes de qual tipo? Pacientes que têm que estão sob tratamento de antihipertensivo, que podem estar trocando, ou que trocaram a medicação, que aumentou a dose, que modificou a posologia, que modificou a dose, ou que acrescentou um outro medicamento, ou que está passando por estresse físico, emocional, e aí você vai fazer esse acompanhamento desse paciente em relação à hipertensão dele. Professor, e como é que eu faço o rastreamento em saúde daquele paciente meu, que eu estou atendendo online, que ainda não é diagnosticado com hipertensão, como hipertenso? Você vai fazer o MRPA, que eu já tinha mostrado outra vez, mas você vai fazer o MRPA para avaliar se a pressão está realmente ficando alta, tanto de manhã como à noite. Não é um diagnóstico, mas é uma forma de monitorar
para ver se há necessidade de fazer realmente a indicação desse paciente para o atendimento de um cardiologista, ou se é uma síndrome do avental branco, uma hipertensão do avental branco, que a gente chama, porque a pessoa fica nervosa quando ela vai na farmácia e a pressão sobe. Então, se ele tiver o aparelhinho até em casa, ele consegue fazer manhã e noite durante 5 dias e você vai perceber se tem alguma relação com isso ou se realmente o paciente está se tornando hipertenso. Aí precisa, claro, do encaminhamento. Então, serve para o rastreamento em saúde também, tá? O paciente está sentindo mal, faz um rastreamento em saúde para acompanhar esse processo, beleza? A grávida, por exemplo, ela precisa fazer um rastreamento dessa hipertensão porque ela pode estar elevando a pressão arterial, pode estar apresentando albumina, né, ou microalbuminúria, que é uma lesão renal, e ainda não manifestar sintomas tão significativos físicos. Então ela pode não manifestar, mas está tendo alguma alteração da pressão arterial que é muito prejudicial para a gestante, para o bebê. E aí eu pergunto sempre o braço correto, depois vocês colocam aí no chat para mim qual é o braço, tá, que tem que medir a pressão arterial. E eu coloquei a listinha de aparelhos aqui da Sociedade Brasileira de Hipertensão, para quem tem dúvida de aparelho. Só um detalhe, tá, gente? Recomendação, tá? Não é o aparelho digital para farmácia, para o consultório. Utilizem esse modelo aqui, tá? Não estou vendendo nada não, mas é um exemplo aqui, tá? Esse modelo de aparelho de pressão é mais interessante por quê? Porque ele é um aparelho de pressão que tem digital, né, claro, e ele tem, não precisa do esteto, nada, e ele tem um manguito, então ele tem uma precisão maior do que o aparelho de pulso propriamente dito. O aparelho de pulso é muito bom pro monitoramento residencial, tá? Tem que seguir aquelas regrinhas de ficar em silêncio, não falar, colocar o braço na posição da altura do coração, que são recomendações. Então, se você tem dúvida, vai lá na Sociedade Brasileira de Hipertensão, coloca aparelho de pressão, ele vai te dizer alguns que são interessantes, tá? Medidas não farmacológicas, eu vou mandar isso aqui para vocês também. Então, por exemplo, o paciente hipertenso, além do monitoramento, tem medidas que podem ajudar ele a reduzir a pressão. Ômega 3 acima de 2 gramas faz uma redução modesta. Cápsulas de alho reduz o risco, as complicações cardiovasculares e ajuda na redução da pressão arterial. Linhaça melhora a fluidez sanguínea e ajuda na redução modesta da pressão arterial. Soja também. E chocolate amargo, 70%, só que pequeno, pouca quantidade, tá? 1 quadradinho já é uma interessante para você também ajudar a melhorar essa questão da pressão arterial. O monitoramento não tem segredo, você vai fazer o monitoramento da pressão arterial do paciente, fazendo a medida dessa pressão e acompanhando, ou através do MRPA, que é um serviço que você pode ofertar, e eu já falei várias vezes dele aqui, tá? Lembrar que existem momentos que você precisa encaminhar, então crises hipertensivas com paciente com pressão arterial acima de 180 por 120, uma ou outra é momento de encaminhar o paciente para atendimento hospitalar, beleza? Pressão acima de 180 por 120, uma ou outra, tá? É o momento de fazer o encaminhamento desse paciente para o ambiente hospitalar para ele ser atendido emergencialmente. E aí eu mostrei para vocês aqui, olha, o gráfico que já tinha mostrado anteriormente, que é o gráfico que a gente constrói através da verificação sequencial da pressão arterial, e aí dá para perceber quando que está oscilando mais, como que está a pressão sistólica, a pressão diastólica, para avaliar também todo esse perfil, né, do quadro clínico da pressão arterial do paciente, se ele está atingindo a meta terapêutica com relação a essa pressão arterial, ok? Paciente que não é diabético, tá? Eu queria colocar um teste para você aqui, eu vou mostrar esse teste, depois a gente volta para a gente avaliar. Então, vou fazer um rastreamento em saúde no teste que a gente chama de risco diabetes. Então, serviço farmacêutico no consultório, o paciente não é diabético, tá? Ele chegou lá com risco diabetes, e aí eu vou perguntar, o paciente é diabético ou não? Então, ele não é, não pode ser, tá? Se ele for diabético, não dá. Qual é o peso do meu paciente? Vou colocar 87 quilos, tá? Qual é a altura do meu paciente? 1,76 m. Tá? O IMC já está aumentado. E aí a circunferência abdominal, que é uma fitinha métrica, tá? Que você consegue fazer a medida ou na farmácia, no consultório, ou até em casa. O paciente faz a medida lá da circunferência do abdômen, em cima do umbigo, deu 108. Beleza? Isso aqui já indica que o paciente está com sobrepeso, tá?
já indica que esse paciente tem que reduzir a circunferência abdominal dele. E aí eu vou fazer uma pergunta para ele. O senhor pratica atividade física todo dia? Pelo menos 30 minutos por dia? Não. Come verdura todo dia? Vou colocar que ele come, tá? Ou fruta, ok? Toma alguma medicação para hipertensão? Sim. Teve taxa de glicose alterada alguma vez na vida? Vou colocar que não. Tem parente? Parente não dá para mudar, né? Não tem como trocar os parentes. Então, tem parente com diabetes? Aí eu vou colocar aqui sim, aqui, que ele tem o pai ou irmãos. Aqui ele tem 33% de desenvolver diabetes, 33% de chance de desenvolver diabetes nos próximos anos. O que ele precisa mudar? Diminuir a circunferência abdominal dele, diminuir o IMC, isso eu sei que é difícil pra caramba, porque é uma luta do dia a dia, estou aqui todo dia fazendo essa luta, e eu vou também fazer uma redução, uma modificação de alguns hábitos. Por exemplo, como ele não pratica atividade física, ele deve praticar 150 minutos de atividade física todos os dias, por semana, para deixar de ser sedentário. Comer verdura, mantenha, verdura e fruta todo dia, né? Alguma porção de fruta, alguma porção de verdura, no mínimo uma vez ao dia ali, tá? Hipertensão tem como mudar? Não, ok? Taxa de glicose alterada também não tem como alterar, né? Não tem como mudar. E os parentes? Não dá para mudar também. Então, se eu tenho histórico familiar, eu tenho mais probabilidade de desenvolver diabetes. Aqui vem a recomendação. É sempre interessante lembrar que deve-se falar para o paciente, tá? Que o paciente tem um risco alto de desenvolver diabetes nos próximos anos. E uma orientação básica é fazer uma glicemia de jejum. Então, o paciente vai voltar para a farmácia em um outro momento, ou para o seu consultório, ou até em casa, se ele tiver o aparelho, e ele vai fazer uma glicemia de jejum para avaliar como é que ela está. Se ela está para baixo do 100, que seria o valor de referência nesse caso da glicemia. Então, orientação para o paciente, conversar, né? Orientar sobre medidas de hábitos saudáveis, o que ele precisa fazer para reduzir isso. Não só a redução do peso, mas também as outras orientações. E no final das contas, eu vou entregar a declaração de serviço farmacêutico, bem bonitinha para ele, com uma descrição clara de que ele tem mais de 30% de chance de se tornar diabético nos próximos anos, tá? Então, dentro da sua consulta, você vai fazer a glicose, você vai fazer o risco de diabetes e você vai ofertar essa informação para ele, dizendo qual é a probabilidade de se tornar diabético nos próximos anos, se ele continuar nesse mesmo modelo, nesse mesmo tipo de situação clínica, tá? Esse é um teste de rastreamento em saúde que você pode ofertar dentro da sua farmácia, no seu consultório, no seu estabelecimento online. Para quem? Para quem tem mais de 45 anos, para quem não pratica atividade física, para quem tem histórico familiar de parente com diabetes, para quem tem nível de glicose alterado, para qualquer mulher que deu à luz em um bebê muito pesado, para quem tem síndrome de ovário policístico, para quem tem histórico de diabetes gestacional, para quem tem pressão arterial elevada, para quem tem colesterol HDL baixo, tá? Para quem tem colesterol LDL alto ou triglicerídeo. E aí você vai fazer tanto as avaliações do risco de diabetes como a glicemia de jejum para esse paciente. Posso ofertar, claro, prescrição farmacêutica se for necessário, tá? O picolinato de Crohn, por exemplo, ele ajuda a controlar melhor os níveis glicêmicos do paciente, pode ser uma alternativa. E posso também solicitar uma hemoglobina glicada, tá? Que não vai servir para o diagnóstico nem nada, mas é mais para um acompanhamento dos últimos 3 meses do nível de glicose desse paciente, já que a glicemia capilar ela pode não manifestar uma alteração naquele momento, tá? Então é legal a gente trazer essa informação e trazer essa comparação. Então, peguei uma paciente lá que não é diabética, mas a glicemia deu 118 em jejum, tá? Ela é um pré-diabetes. Faço a avaliação do risco de diabetes e posso fazer também uma avaliação daqueles encaminhamentos que a gente colocou para vocês aqui, beleza? O que mais que eu posso ofertar dentro da farmácia? Eu coloco combos, tá? Combos de serviços farmacêuticos, ok? Então, saúde mental, consulta farmacêutica, pressão, saúde, avaliação da saúde mental, avaliação da ansiedade e retorno. Paciente idoso, eu posso colocar uma consulta com pressão MRPA, teste de glicemia, organização da farmacoterapêutica. Então, é um combo de serviços que estão dentro da consulta. A consulta não é só um diálogo com o paciente ou uma prescrição. A prescrição está embutida dentro dela, mas pode ocorrer ou não
mas eu posso ofertar, por exemplo, um check-up da melhor idade, né? Que você vai fazer todo esse trabalho de avaliação da pressão, da glicemia, da farmacoterapêutica e de outros perfis que você pode ofertar. Retorno depois de 4 semanas, um check-up do diabetes e hipertensão, field risk, posso ofertar também verificação da pressão, glicemia, posso ofertar perfil lipídico. Então, eu encontro uma junção de serviços que podem ser ofertados dentro da consulta farmacêutica, entendeu? E aí você vai estabelecer o valor que você vai ofertar também essa consulta, tá? Essa consulta ela tem que ser um valor significativo para que você tenha não só o seu retorno, mas também para você conseguir atender de forma adequada o seu paciente com tranquilidade, num ambiente correto lá. Então a gente precisa fazer esse trabalho. Aqui um exemplo da saúde mental, do check-up da saúde mental. Vou mostrar aqui rapidamente como funciona, porque tem bastante coisa ainda para a gente fechar a noite de hoje. E aí o check-up da saúde mental para quem tá? Check-up da saúde mental para o paciente que é diagnosticado ou não, tá? De depressão, com depressão. Então, se ele for diagnosticado com depressão, ele vai vir comigo, ele vai começar a terapêutica, se for prescrita pelo médico, e no primeiro momento eu vou fazer algumas questões, vou fazer uma avaliação através de um questionário, tá? Padronizado, para avaliar como é que está o nível do quadro de depressão do paciente. Então, por exemplo, aqui, olha, estou respondendo aleatoriamente as questões, tá? E ele deu 22 pontos com quadro de depressão grave. Claro que com o tratamento a gente pode avançar e fazer uma avaliação futura do paciente, daqui 2 meses, daqui 3 meses, para ver se está havendo ou não uma melhora clínica daquele paciente. Então, ele saiu de um quadro de depressão grave, começou a ser tratado com IRSS, com inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ou outros tratamentos, e a partir daí eu vou monitorando ele mês a mês, para ver se ele está avançando e melhorando da condição daquele problema. Não tem um exame bioquímico que eu possa fazer para dizer se a pessoa está com depressão, está melhorando da depressão, mas tem testes padronizados que podem ajudar a gente a fazer o acompanhamento. Então, você vai ofertar o que dentro da sua consulta farmacêutica? Um check-up da saúde mental que está relacionado a esse paciente com depressão. E também tem um check-up e uma avaliação da ansiedade, tanto para avaliar a possibilidade de encaminhar o paciente para o atendimento médico, como também para quem tem transtorno de ansiedade ver se está melhorando ou não através daquele questionário padronizado. Pode ser feito de forma remota? Sim, dá para fazer esses acompanhamentos todos de forma remota também. Beleza? Programa de emagrecimento, tá? Que eu estou precisando, mas o programa de emagrecimento estou fazendo, tá? O meu. Nesse programa de emagrecimento, você pode trabalhar, né, não só no emagrecimento, mas no ganho de massa muscular. A gente tem uma farmacêutica, por exemplo, que a gente fez uma live há algum tempo atrás, que é lá de Curitiba, e ela trabalha só nisso, ela trabalha nessa parte de ganho de massa muscular. E aí o plano de emagrecimento não é uma receita colocando o cardápio do paciente, não é isso é o papel do nutricionista, mas a gente pode fazer, por exemplo, no consultório uma bioimpedância, a gente vai avaliar a pressão, a gente vai avaliar a glicemia, a gente vai avaliar medidas antropométricas e a gente pode fazer prescrições de nutracêuticos, tá? O que é nutracêutico? Ver se tem alguma pergunta aqui. Nutracêuticos são alimentos ou produtos que são considerados alimentos, mas com finalidade terapêutica, que pode ajudar a beneficiar o paciente na melhora daquele problema de saúde que ele está apresentando, ok? Então, se tiver alguma pergunta, manda aí pra gente. A Yasmin falou do consultório. Desculpe, Yasmin, não respondi, não entendi muito bem aqui. Quais os requisitos para abrir um consultório? Pro profissional, só abrir um parênteses, tá, para responder a pergunta da Yasmin. Para o profissional farmacêutico, ele sendo habilitado, registrado junto ao Conselho de Farmácia, você vai precisar fazer, se for um consultório físico, né, você vai precisar abrir uma empresa com o CNPJ, tudo bonitinho junto ao contador, fazer a sua vinculação também à vigilância sanitária e ao próprio conselho. Hoje o conselho prevê que não precisa, dentro do consultório, você não precisa cumprir, por exemplo, que nem a farmácia que você tem que estar lá, olha, das 8 da manhã às 8 da noite.
Senão a farmácia não pode abrir sem farmacêutico. O consultório, na verdade, você vai estabelecer os horários de atendimento, ele é mais flexível. Então, eu vou atender o meu paciente pela manhã das 8 da manhã às 11 horas. Então eu vou abrir meu consultório só nesse horário. À tarde eu posso fechar e não vou ter atendimento. Então essa flexibilidade também. Mas só uma questão mais legal. E aí na vigilância sanitária você vai descrever, através daquela descrição que normalmente a gente consegue para a farmácia, né, como estabelecimento de saúde, os serviços que você vai ofertar lá dentro. Tem alguns estados que juridicamente você tem o KNAI de consultório farmacêutico, então pode ter sim o KNAI específico para emissão de nota fiscal do consultório farmacêutico. Alguns estados ainda não trabalham com isso, mas é um processo de um consultório físico normal. Não sei se ficou claro, mas se tiver alguma dúvida, manda aí pra gente de novo, tá? Eu perguntei qual é o braço e não falei, né? Qual é o braço? Tá? Tá errado, Marília, que você falou aqui para mim, né? Que a farmácia está fazendo, acho que tá errado desse jeito aí. Braço que você vai medir a pressão arterial. Se foi a primeira vez, tá, gente? Você vai medir os dois braços, tá? E pegar o braço que deu a pressão arterial mais elevada, tá? Pode dar uma diferença de um pontinho aí entre um lado e outro. E aí você vai usar aquele braço como referência para sempre, para medir a pressão arterial daquele paciente, beleza? Que nem tirar sangue. Você chega lá para tirar sangue e o cara fala, qual é o braço que é o bom? Esse aqui é o bom, esse aqui não... Então já sabe que é aquele braço que é o paciente que você vai fazer a verificação da pressão. Faz os dois lados, tá? E aí escolhe o braço que a pressão arterial está mais elevada, beleza? Ok? Suplementação de suplementos nutricionais, cafeína, capsaicina, cromo, quitosana, piruvato, são todos produtos que são conhecidos como nutracêuticos que podem reduzir, por exemplo, picolinato de cromo. Ele pode reduzir um pouco o apetite, ele pode melhorar o perfil glicêmico do paciente, ele pode fazer um controle, ajustar, né, e ajudar no controle do peso. Então são prescrições que você pode ofertar. A capsaicina, a cafeína, ela acelera a taxa metabólica, são produtos que normalmente aceleram a taxa metabólica para você ter uma queima maior de gordura, ou até uma forma de você auxiliar no programa de emagrecimento. Quitosana, fibra que modifica a absorção também intestinal de gordura, de outros produtos. Acho que é interessante a gente ter na mente que você pode ofertar isso. Faz o seu programa de emagrecimento, faz o acompanhamento através da bioimpedância, não vai prescrever cardápio, o máximo que você pode fazer é a orientação, por exemplo, da dieta, da recomendação do prato, tá? O prato ideal para esse paciente, para os pacientes, para todo mundo, seria exatamente esse aqui, né? Vegetais cozidos e crus, metade do prato, e a outra metade com a proteína, com carboidrato e com a proteína vegetal também. Então essa recomendação aqui é normal, vale para qualquer paciente, mas não é uma dieta específica, que esse é o papel do nutricionista. E se você quiser, você pode encaminhar para o profissional nutricionista também, para ele fazer as orientações necessárias para esse paciente, ok? Medidas antropométricas, eu não vou detalhar aqui tanto, mas no programa de emagrecimento você pode ofertar a bioimpedância, né, que a gente já explicou lá. O que é bioimpedância? Não sei se todo mundo sabe. Se não souber, é só dar um oi aí que eu respondo, tá? Mas você pode fazer também a bioimpedância, você pode fazer aqui as medidas antropométricas, se você não tiver balança de bioimpedância, que é baseada na estatura, peso corporal e circunferência do quadril. Mas eu vou mostrar a bioimpedância, que eu queria mostrar um detalhe legal aqui, gente. Quem está assistindo aqui pelo Meet, tá? Vai ter uma informação bacana agora. Na bioimpedância que a gente faz para acompanhar o peso do paciente, a massa corpórea dele, você emite um histórico, que é bem legal, que mostra, olha, como ele tá, bem bonitinho, os valores, tá? A interpretação, se está abaixo, está dentro, está com obesidade. E olha o gráfico, ó. Aí é legal, hein? Você mostra, olha, seu João, o senhor estava com 7% de gordura corporal, olha como é que o senhor está agora, com 5%. Sua gordura visceral era 12%, agora está em 5%. O músculo esquelético, tá? Aumentou. Peso diminuiu, aqui aumentou de novo, né? Mas assim, esse é só um teste. Então dá para você colocar um gráfico bem bonitinho assim, mostrando a evolução disso. Porque muitas vezes não é só perca de peso, não é só emagrecer para reduzir o peso. Você pode estar ganhando mais massa muscular, diminuindo gordura
E isso é benéfico para o seu organismo, extremamente bom. Então muda um pouquinho do perfil e olha que legal que fica, né? A gente consegue fazer esse acompanhamento também através da sua consulta farmacêutica, tá? O nosso famoso perfil lipídico, que aí quem falou comigo agora há pouco foi a Carla, eu acho que eu falei errado o nome dela. Carla não, Carlin, né? Tá certo, Carla. Tá certo, Carlin. A Carlin faz o perfil lipídico lá. Carlin, para que você pode fazer? Ela já sabe, claro, mas assim, vou reforçar aqui para todo mundo. Pacientes que tem... Clinicar aqui, eu uso Clinicar. Ah, que legal, ó. O Clinicar tem esse serviço também. A gente é um concorrente aí do Clinicar também, mas a gente tem os serviços aqui. Esse é seu, Esse é meu. Programa? É meu. Esse é o nosso, legal. Na verdade, meu e do professor Christian. A gente está implementando já algumas coisas, já estamos desde o ano passado já com o software funcionando e tem várias funcionalidades legais aí. Depois eu vou olhar pra frente. Tá bom, manda no WhatsApp lá, a gente troca uma ideia. E aí, olha, vamos lá. Esse paciente seu que tem dislipidemia, se ele tiver, né, qualquer situação onde ele está apresentando falta de ar, náusea, vômito, sudorese, arritmia, desmaio, dor ao caminhar, dor abdominal, pode ser um sinal de alterações de nível de colesterol. A gente pensa que o colesterol não dá sinal. Dá, por exemplo, xantelasma e xantomas, que são acúmulos de gordura em alguns tecidos, são muito característicos. Depois você dá um Google aí e procura xantelasma, xantomas. Principalmente na região dos olhos, né? Exatamente. Isso mesmo. E aí dá para ver que o paciente está tendo esse nível de colesterol aumentado e ele nunca fez exame, ele nem sabe muitas vezes. Ou se ele faz o tratamento, ele não está acompanhando. Ah, eu tomo simvastatina, 20 miligramas. Dependendo do risco cardiovascular do paciente, simvastatina de 20 não faz nem cosca. Ele tinha que tomar uma rosuvastatina, uma atorvastatina, uma pravastatina de 40, alguma coisa assim. Então, lembra que nessas situações é interessante. O que eu vou ofertar, gente? Pressão, perfil lipídico, risco cardiovascular e posso solicitar exames. Sempre que você tiver paciente tomando fibrato, estatina, primeiros 3 meses é muito importante ele fazer exame de função do fígado, gente. Essas medicações, elas realmente agridem o fígado. Aí você lembra, esse paciente já tem colesterol e triglicerídeo alto, ele já deve ter uma esteatose hepática. Dificilmente ele não tem, tá? Se ele já tem essa esteatose hepática instalada, qualquer coisa que prejudique o fígado ainda mais pode ser extremamente danoso. Então é importante monitorar. Eu vou dar um valor aqui, tá? Vou dar um valor aqui para vocês acompanharem como é que funciona. Então, se você nunca fez, você vai fazer isso aqui, ó. Vou escrever aqui no chat aqui para vocês saberem o valor. Você vai solicitar o exame, tá? Vai solicitar, ó, o Romero tá fazendo propaganda pra gente. O Romero usa o nosso clínica, o nosso Consulta Farma. Ele falou que é mais fácil de usar, né? Mais tranquilo também. Você vai fazer o exame de TGO e TGP. Como é que eu sei que o remédio está atacando o fígado? TGP. Tá? O valor de referência é aproximadamente 40 unidades por litro. Isso pode mudar um pouquinho de exame, de tipo de teste para teste, tá? Laboratório. 3 vezes acima desse valor de referência. Então, o paciente seu começou a tomar a medicação e ele estava com 40, estava normal, tá? Ela subiu 3 vezes acima do valor de referência, já é um indicativo de possível lesão hepática, tá? Façam esse monitoramento, façam isso quando o paciente está usando isotretinoína, façam isso quando o paciente começa a tomar estatina, mas você precisa ter um histórico antes. Não adianta eu pegar o cara, ele faz 10 anos que ele está tomando simvastatina e vou fazer a função do fígado. Pode ser feito? Pode, mas você não tem um parâmetro anterior para dizer que está alterado por causa da medicação. Então é legal eu pegar o cara no início. Logo quando ele começa a tomar, você faz o exame antes e depois faz o exame com 2, 3 meses. Se tiver normal, não vai alterar provavelmente, não vai ter nenhum dano, tá? Vitamina D também é uma prescrição interessante porque ela diminui aí, em alguns casos a formação de homocisteína e o próprio risco cardiovascular. Então é legal nesses pacientes que têm dislipidemia também para a gente poder fazer esse trabalho. E aí o perfil lipídico aqui, olha, no Consulta Farma ele sai com os resultados e com a interpretação. Por quê? Eu tenho um exame, eu já sei o que deu. Gente, o valor se baseia no risco cardiovascular, tá? O valor de referência desses níveis de perfil lipídico se baseia no risco cardiovascular.
ok? Eu vou dar só um exemplo aqui rapidinho para vocês para a gente conseguir chegar lá. Ó, eu vou colocar aqui um paciente com risco, isso acontece muito, tá? Vou fazer um risco cardiovascular aqui rapidinho. O risco cardiovascular do meu paciente. Ele chegou lá, vou fazer o teste com ele. O paciente tem problema circulatório, já teve AVC e tal. Vou colocar aqui não, tá? O paciente tem diabetes? Sim. O paciente tem alguma questão a idade? É uma mulher com mais de 54 anos? Vou colocar aqui sim, tá? Coloquei que sim, ele já me deu o risco alto. Ele tem que tomar atorvastatina de 40 ou rosuvastatina de 20 ou de 40 ou simvastatina com ezetimiba. E qual é o colesterol dele, tá? A Carlita pode depois já conferir com os pacientes dela. Qual é o colesterol dele? O colesterol dele tem que ser o LDL abaixo de 70 e o colesterol total abaixo de 100. Esse é o ideal para esse paciente. Vocês entenderam como é que é importante o risco cardiovascular? Porque ele pode tomar a vida toda simvastatina de 40 e tá com o colesterol alto, acima da meta. O que significa isso? Que ele vai ter complicações do mesmo jeito que um paciente que não está tratando corretamente, que não está tratando ou que nunca tratou. Então ele vai ter risco de infartar, risco de AVE maior do que um paciente controlado. Por isso que eu quero que vocês associem. Dar o remédio, tomar o remédio é uma coisa, tá? É uma coisa, é uma das atividades, é um do processo, do tratamento. E fazer o acompanhamento. O acompanhamento é isso aqui. Ele está tomando? Tá, beleza, mas e aí? Será que está atingindo a meta? Como é que eu sei? Vai lá, pega lá o Hilap, faz o teste. Ah, deu tanto. Beleza, para ele tá bom. Porque ele é um cara que tem um risco cardiovascular alto, então o colesterol dele está dentro da meta. Então, vocês entenderam essa relação, gente? Se não, pode falar que a gente tenta colocar de novo. Por isso que a gente usa o risco cardiovascular para avaliar esse paciente, entendeu? Vou responder aqui a Marta no Instagram, que ela perguntou se o farmacêutico pode ser responsável técnico da drogaria do consultório. Se o consultório for dentro do mesmo local, é um estabelecimento só, tá, Marta? Não é CNPJ diferente, não. A não ser que ele tenha um consultório, né, na frente da farmácia, e da farmácia ele tem que sair para ir para o consultório. Aí não pode. Aí você não pode exercer duas atividades no mesmo horário. Mas se ele é dentro da farmácia, é um estabelecimento só, tá? Uma farmácia que tem dentro dela o consultório, que oferta serviços farmacêuticos, tá? Basicamente não precisa criar outro CNPJ, você pode trabalhar lá dentro normalmente, sendo farmacêutico e atendendo no consultório como tem que ser, tá? Agora, se você for trabalhar na farmácia, mas eu vou abrir um consultório separado em outro local, aí não pode, porque você vai ter responsabilidade técnica em dois ambientes diferentes, aí é proibido, né? Eu tinha um caso rapidinho aqui do fiscal do conselho, que ele contou a história do farmacêutico que era advogado. Então ele chegava na farmácia, ele sabia que o farmacêutico não estava lá, mas o escritório de advocacia do farmacêutico era atrás da farmácia. Então o cara ficava atrás da farmácia no consultório de advocacia, atendendo, aí a hora que o fiscal entrava, ele saía do consultório e entrava na farmácia. Aí ele fazia os dois, ele era advogado e farmacêutico ao mesmo tempo. E não pode, né? Aí o fiscal percebeu o esquema dele lá e deu uma bronca lá, uma confusãozinha. Gente, vamos lá. Serviço farmacêutico. Então, nesse caso, para o paciente que é dislipêmico ou que tem essas características, gente, sempre lembrar, paciente acima de 45 anos, mulher acima de 55, tá? Aumento no peso, paciente fumante, paciente que não pratica exercício, que tem diabetes ou perfil lipídico alterado, ou que toma estatina S ou fibrato, importantíssimo fazer o risco cardiovascular, tá? Posso associar a prescrição também de produtos que podem beneficiar ele, como vitamina D, vitamina E, vitamina A, zinco, selênio, que são benéficos para reduzir o risco cardiovascular desse paciente também. Beleza? Saúde mental já tinha mostrado, então um combo de saúde mental para atendimento do paciente com depressão ou com transtorno de ansiedade, ou para atender pacientes que ainda não tem o diagnóstico, mas que vai fazer um rastreamento. Aí eu faço o rastreamento e encaminho para o atendimento médico, beleza? Então o serviço que está implantado dentro desse processo todo, ok? E aí, claro, em todos esses atendimentos que a gente colocou aqui, nós vamos fazer uma consulta de retorno. Depois de 4 semanas, esse paciente retorna com a gente para fazer uma consulta, tá? Para a gente poder ver se está havendo melhor ou não daquela situação clínica daquele paciente, beleza? Vou abrir aqui para alguma pergunta.
tá? E aí, claro, né, a gente tem muita informação, passei algumas coisas para vocês. Quero saber como fazer esse programa, vai direcionar o farmacêutico durante a consulta. Como fazer para usar, Yasmin? Eu posso passar para ti daqui a pouco, já pro WhatsApp, como funciona, mas é bem tranquilo e bem acessível, tá? A nossa ideia como professores, na verdade, somos farmacêuticos, e o professor Christian, é que o farmacêutico use como ferramenta. Então ele tem vários, inclusive o teste para Covid, tá? A gente tem aqui o check-up para gestante. Eu não mostrei o da asma, por exemplo, tá? O seu paciente é asmático, ele faz um tratamento para asma, tá? E esse tratamento para asma, ok? Esse tratamento para asma aqui, ele vai ser monitorado pelo farmacêutico. Então, o paciente possui diagnóstico de asma? Sim. Aí eu vou colocar algumas informações, tá? Que ele vai me dizer se esse paciente está com a asma controlada ou não. Então a asma dele não está controlada. Qual é o motivo? Aí ele usa bombinha só de manhã, ele deveria usar de 12 em 12 horas. Então é uma das recomendações que a gente consegue fazer dentro desse atendimento. Então, fechando aqui a nossa semana da consulta farmacêutica, queria que vocês observassem uma informação agora para a gente poder conhecer um pouco mais. Se você quiser conhecer mais, aprender mais, ter mais informações, mais conteúdo, eu estou abrindo aí 10 vagas do nosso treinamento, tá? Quem tiver interesse em participar, eu vou dar um cupom com mais de 30% de desconto ali, com 40% de desconto para ofertar dentro do treinamento. E é um treinamento completo em consulta, gestão clínica e prescrição farmacêutica, é bem acessível. Eu vou colocar alguns módulos para vocês. A gente tem um módulo de semiologia na anamnese, módulo de avaliação clínica do paciente, os módulos de consulta de problema de saúde autolimitado, de avaliação da farmacoterapia, análise da farmacoterapia. Temos atendimentos, tá? Módulo de análise de adesão ao tratamento, de plano de cuidado terapêutico, todos os materiais em PDF, aspectos clínicos da terapêutica, voltado também à orientação clínica do paciente, módulos de prescrição para dor, febre e cefaleia, aspectos legais da prescrição para azia e diarreia, para alergia e tosse, para disbinorreia primária e dor lombar, manejo terapêutico do paciente hipertenso, tá? Tudo isso embutido dentro do nosso curso treinamento de gestão clínica do paciente. Eu vou abrir 10 vagas que nem abri ano passado, esse ano eu vou abrir, porque eu acompanho os nossos farmacêuticos para ver a evolução de todo o trabalho que ele está fazendo e todo o aprendizado que ele está tendo, inclusive até de implantação do consultório. O módulo para criança, tá? A gente tem um módulo também de manejo e acompanhamento do paciente diabético, de consulta farmacêutica para pacientes que usam contraceptivos, e todas as lives, todas as aulas que eu ofertei até hoje na internet, elas estão disponíveis, são mais de 50 lives que tem disponíveis dentro do conteúdo, tá? Quem entrar com a gente nessas 10 vagas que a gente está ofertando, ele vai ter as lives disponíveis, ele vai ter um treinamento de antimicrobiano e antiparasitário, treinamento de anticoncepcional, treinamento de serviços farmacêuticos, tá? E de prescrição farmacêutica de vitamina, tá? Que é um outro treinamento que está embutido no processo. Certificação de 200 horas e tem 7 dias para testar. Se não gostar, ele pode cancelar aí com um retorno total do valor investido, ok? Eu vou deixar um cupom, tá? Para quem tiver interesse. Eu coloquei a nossa avaliação nota máxima 5, tá? Dentro da plataforma Hotmart. Várias pessoas que já acessaram, então você pode olhar depois também. E eu vou dar um cupom de 40%, tá? O valor hoje do curso é 597, ficaria 12 de 49 e pouquinho. Ele vai ficar por R$ 38,00 por mês, mais ou menos. Ali, se fizer o parcelamento 12 vezes, fica R$ 38,00. Esse cupom é o cupom CF40, tá? Então, se você quiser ingressar, o valor total dele ficaria R$ 358,20. com cupom de 40%, tá? Você vai usar o cupom CF40 na hora de fazer a inscrição e vai ter 40% de desconto. E pode parcelar em 12 vezes, vai sair R$ 38,00 por mês. Posso te dizer o seguinte, o conteúdo é melhor que o de algumas pós-graduações e o conteúdo é mais amplo, tá? Ele tem mais de 15 módulos diferentes
dentro de todo o serviço, de todo o conteúdo que a gente oferta na área de consulta farmacêutica e acompanhamento do paciente. Então, se você quer aprender, evoluir mais nesse serviço, se tornar uma referência em serviços farmacêuticos, em consulta, em prescrição, em atendimento ao paciente, está aqui o curso que é 10 vagas que a gente vai abrir agora. E assim, a gente faz mentoria, faz orientações fora parte, que a gente inclui dentro do pacote, que não tem custo nenhum a mais. Você vai ter o acesso ilimitado, tá? Não é um período, 1 mês, 2 meses para estudar tudo. É durante o período que você quiser. Todo o material tem PDF, tem também prontuário, tem também os materiais de serviços, e eu vou liberar também o acesso ao nosso software por pelo menos 30 dias para você já implementar os serviços farmacêuticos que você quer. Sem custo, tá? Não vai ter nenhum custo do software também não. Então durante 30 dias você vai poder acessar o nosso software ali. Se precisar de mais uns dias, eu até ajeito aí para você começar. Professor, não deu tempo, eu quero aprender mais ali, quero desenvolver melhor, eu ajeito para vocês. Mas garantido 30 dias aí gratuito o nosso software também, incluso em todo o serviço, em todos os atendimentos, tá? O pacote aqui do nosso treinamento de gestão vem com 70 aulas, mais ou menos, acho que tem mais de 70 por causa das lives, vai dar mais de 100, né? Só lives são 50, e 200 horas de certificação, tá? Válida também em todo o Brasil, certificado com registro, tudo certinho pela nossa instituição também do Consulta Farma, ok? Então, finalizando aqui a nossa terceira aula, nossa semana da consulta farmacêutica, vou disponibilizar o link de acesso no grupo. Como eu falei, são 10 vagas que a gente vai ofertar, porque eu acompanho as pessoas, então tiram dúvidas e tal, e eu não tenho tanto tempo, tenho outras atividades, várias outras que a gente desenvolve, mas eu estou aqui para tentar ver se a gente consegue avançar muito mais aí no processo de consulta, e é um conteúdo bastante completo que a gente oferta. Vou mandar o cupom lá para vocês, que é só digitar CF40, tá? E aí fica à disposição, quem tiver interesse em ingressar, a gente vai abrir aí durante alguns dias só, fechou às 10, a gente encerra, na próxima vez a gente oferta novamente. Vou agradecer de novo aqui vocês por estarem aqui comigo, tá? Quem está no Instagram também, por estar esses 3 dias aqui com a gente, tem gente que ficou comigo aí os 3 dias também pelo Instagram. Quem está nos nossos grupos de WhatsApp, eu vou enviar também esse material e essa aula de hoje, com o link, né, da aula gravada, tá? E eu fico à disposição. Gente, quiser tirar dúvida, quiser perguntar alguma coisa sobre Consulta Farma, o software, quer mandar uma outra dúvida, né, que você viu lá do paciente, manda pra gente. A gente se alimenta dessas dúvidas para trazer informações. E quem quiser ingressar, a gente está aí com um cupom de 40%, CF40 no nosso treinamento em gestão clínica do paciente e consulta e prescrição farmacêutica completa, com todos esses benefícios que eu coloquei, tá? Curso de antimicrobiano, antiparasitário, anticoncepcionais, serviços farmacêuticos e um curso extra de prescrição farmacêutica de vitamina. Acesso ilimitado, beleza? Fechou? Vou mandar lá no grupo, quem tiver interesse fica à disposição para tirar alguma dúvida lá. Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado. Vamos ver se tem mais alguma dúvida, talvez alguém quer perguntar alguma coisa. Tá? Quem está cursando pode fazer ou só quem é formado? Não, Yasmin, quem está cursando pode fazer e ajuda muito, tá? Tem a experiência, tem o conhecimento que vai te ajudar no dia a dia das aulas e vai depois também ser útil para você colocar como o cargo horário complementar sem problema nenhum, tá? Com o curso e o software, eu mudei de realidade no atendimento na minha autoridade. O Romero, realmente, ele trabalha aí, o Romero tem uma experiência muito grande aí na serviço farmacêutico, né? E trabalha no home care, no atendimento, acho que é uma vantagem extremamente grande aí no procedimento. E todo tipo de serviço, né, Romero? Inclusive tem uma live nossa no Instagram, quem quiser assistir lá, tá lá. Live, acho que não, tá no seu Instagram, né, Romero? Acha a live, né? Então quem tiver interesse também pode acompanhar. Qualquer dúvida a gente está à disposição, tá? 3 dias aí, graças a Deus, obrigado por todo mundo que está aqui com a gente. E vamos lá, a gente está à disposição de vocês. Valeu, gente, até mais. Ó, professor. Oi. Aparelho bom, viu?